Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Contestado. Foi uma guerra que aconteceu na República Velha, de 1912 a 1916, durante o mandato presidencial de Hermes da Fonseca. Lembrando que o Hermes da Fonseca, logo no primeiro mês de seu mandato, já tinha enfrentado a revolta da Chibata no Rio de Janeiro. E agora ele vai também enfrentar a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela acontece numa região contestada judicialmente entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Durante vários anos, o Paraná dizia-se dono daquela região contestada, que era a região oeste do estado de Santa Catarina. A situação chegou até o Supremo Tribunal Federal, isso mesmo, o STF, que em 1904 decidiu que aquela região pertenceria ao estado de Santa Catarina. Isso não foi bem aceito pelos governos sucessivos do Paraná, que constantemente dava permissão de fazendeiros ocupar terras naquela região que pertencia a Santa Catarina. Precisou o STF confirmar a sua decisão durante 2 anos sucessivos, certo? Para que ficasse bem claro que aquela região pertencia a Santa Catarina. Então vocês já podem perceber que era uma região de grande tensão. E essa região do contestado, por ter sido contestada judicialmente muitos anos, as pessoas que moravam ali, que eram camponeses, que era uma região com poucas cidades no início do século XX, e existiam camponeses ali que eram posseiros da terra. Eles não possuíam títulos de compra daquela terra. Então, eles viviam do plantio da erva mate para vender para pequenas manufaturas, né, que faziam a erva de forma a vender nas grandes cidades, e também da extração de madeira, que era uma região muito rica em madeira. Né? Então eles extraíam a madeira e vendiam, principalmente para as grandes cidades. A situação ali vai ficar mais tensa quando o governo federal concede uma faixa de 30 quilômetros de terra de norte a sul da região contestada para uma empresa norte-americana que construía ferrovias no Brasil, a Brazil Highway Company, pertencente a um milionário norte-americano chamado Percival Farquhar. Percival Farquhar, para vocês terem uma ideia, ele também foi um investidor da construção da ferrovia Madeira Marmoré, lá na região amazônica, conhecida como Med Maria. Só para vocês se situarem aí como o cara era muito rico. Acontece que, passando a ferrovia naquela região e ocupando 30 quilômetros, a ferrovia passaria no meio, 15 quilômetros a oeste a 15 quilômetros a leste deste corredor, seriam totalmente desapropriados. Aquelas pessoas não seriam indenizadas, porque eram posseiros de terra. Então, elas foram simplesmente expulsas daquela região. E eram pessoas muito pobres, que viviam daquele sustento. Isso vai gerar uma grande revolta. A ferrovia foi construída de 1908 a 1910. E essa mão de obra eram das próprias pessoas que foram expulsas da terra. Elas passaram, principalmente os homens, começaram a trabalhar na ferrovia, naquele trabalho duro. Mas muitas pessoas de várias regiões do Brasil migraram para a construção dessa ferrovia, que era um grande empreendimento, né? E necessitava cada vez mais de mão de obra. Quando se encerra aquele trecho de Santa Catarina, uma parte da mão de obra vai migrando até onde a ferrovia vai sendo construída. Contudo, as pessoas que já moravam ali
quiseram continuar naquela região e começaram a se aglomerar em vilas, ocupando terras que também não tinham título de posse, causando um grande problema para o Estado, né, que acabou tendo que lutar contra essas pessoas. Naquela região de Santa Catarina e no Paraná, existiam alguns fazendeiros, fora daquela área da ferrovia, que eram os caudilhos, né? O equivalente a coronel lá no Nordeste. Os caudilhos, eles não viam com bons olhos aquelas pessoas ocupando terras bem próximas das suas fazendas e começaram a combater aquelas pessoas. A verdade é que aquela aglomeração de pessoas que não tinham terras, que vinham de outras regiões e que agora estavam demitidas da construção da ferrovia, começaram a seguir um monge chamado José Maria. Na verdade, não era um monge católico, não pertencia à hierarquia da igreja, mas era um homem que tinha uma boa oratória e que corria um boato que ele era um homem santo, que praticava milagres e que até curava pessoas. E esse homem começou a conglomerar essas pessoas que estavam desacreditadas, sem perspectivas, pobres, miseráveis, na verdade, e que buscavam uma saída para suas vidas. E esse monge, então, começou a usar aquele discurso milenarista. Lembra da aula que eu dei aqui no canal sobre a Guerra de Canudos, sobre o Antônio Conselheiro? Então, ele começa a usar aquele discurso milenarista do fim do mundo. E que a República era um símbolo do final do mundo, que ela deveria acabar. Então, ele começa a propor para essa grande quantidade de pessoas, que já chegava aos milhares, para que eles construíssem comunidades santas, que mais tarde seriam chamadas de cidades santas. E que essas cidades seriam núcleos de pessoas devotas, né, a Deus, e que Jesus Cristo um dia voltaria para resgatar as pessoas dessas comunidades, dessas cidades santas. Então, vejam bem o componente. Miséria, pobreza, eram pessoas muito humildes, muito simples, devotas religiosas, que chegavam a ser fanáticas pela religião. E sem nenhuma perspectiva, acabaram seguindo esse monge José Maria, certo? Esse monge José Maria era identificado pela polícia do estado de Santa Catarina como uma pessoa que usava nome falso, que na verdade o nome dele não era José Maria, certo? Então, eles acabam criando essas comunidades e virando um risco para a República. A República via com maus olhos, porque dentro dessas comunidades eles não seguiam as leis republicanas. Era visto com maus olhos pelos coronéis, que agora não tinham mais o comando sobre aquela mão de obra, que muitas pessoas saíam de suas fazendas para trabalhar na comunidade, né? E também era mal vista pela Igreja Católica, porque o monge José Maria, ele se dizia um homem santo e realizava os ritos católicos sem ser ordenado pela igreja. Então era visto como um grande risco para vários setores de poder. É aí que o estado do Paraná vê que essa grande aglomeração de pessoas ocupando terras na região contestada era provavelmente uma tática, um subterfúgio do estado de Santa Catarina para que aquela região nunca mais fosse ocupada por paranaenses. Então, a primeira batalha vai acontecer em 1912, quando as forças policiais do Paraná, unidas a alguns coronéis do Paraná, formaram uma grande tropa e atacaram a comunidade de Irani,
que ficava bem no centro da região contestada. Foi um morticínio muito grande. Os contestados, vamos chamar assim, né? As tropas do José Maria, eles não tiveram como vencer essa primeira batalha, porque os coronéis e as tropas policiais estavam armadas com armamento, né? Com espingardas, rifles. E as tropas do contestado, os pequenos camponeses, os milhares de famílias que moravam ali naquelas comunidades, tinham apenas foices e enxadas. Alguns ainda possuíam algumas espingardas de caça, que eles caçavam animais silvestres para alimentação. Então foi um banho de sangue. A cidade de Irani até hoje possui lá um cruzeiro marcando o local da batalha, e o cemitério da cidade ainda possui várias lápides, às vezes até lápides comuns, das pessoas que tombaram nessa batalha. Era o início, então, em 1912, da Guerra do Contestado. Isso vai acabar ganhando vulto, porque várias pessoas migraram e migravam para aquela região com a promessa de estarem numa cidade santa, que mais tarde formaria a chamada Monarquia Celeste, pregada por José Maria. Diversos combates aconteceram durante vários anos, até as tropas federais acabarem entrando nesta guerra. A partir de 1913, tropas federais foram deslocadas para aquela região. Eu digo tropas federais, o exército brasileiro foi destacado para combater naquela região. E foram anos de luta, porque estavam espalhadas em várias dezenas de comunidades por toda aquela região. Em 1915, acontece uma batalha marcante que vai marcar o começo do fim da Guerra do Contestado. Foi a Batalha de Santa Maria. Santa Maria era uma comunidade em Santa Catarina que reunia 20.000 pessoas. Essa comunidade é santa, fundada lá pelos seguidores de José Maria. Ela foi atacada por uma grande tropa do exército e também foi usado aviões. Era uma tecnologia nova em 1915. Já estava sendo usado lá na Primeira Guerra Mundial. Esses monomotores, aviões, para combates e ataques a pessoas no solo. Então, o exército unido a essa força, que não era ainda a Força Aérea Brasileira, tá? Mas era uma força de aviões, né, do governo brasileiro, atacou essa comunidade de Santa Maria. E aconteceu ali a maior parte da quantidade de mortos na Guerra do Contestado. Estima-se que toda a Guerra do Contestado teve 10.000 mortes. Depois de debelarem e arrasarem essa comunidade de Santa Maria, em Santa Catarina, não é Santa Maria lá do Rio Grande do Sul, houve daí um dispersar de camponeses, né, que eles ficaram daí dispersados nessas florestas e tentando formar novas pequenas comunidades. Em agosto de 1916, quando o último grande líder da Guerra do Contestado, chamado Deodato Manuel Ramos, que havia lutado lá na Guerra de Santa Maria e depois ele fugiu e só foi capturado em agosto de 1916, colocando fim assim à Guerra do Contestado. O Deodato, ele acabou pegando 30 anos de prisão. Entretanto, em 1923, ele foi assassinado na prisão devido a uma tentativa de fuga. Fica marcado, então, na história do Brasil, na época da República Velha, a Revolta do Contestado, que foi uma revolta violenta, que envolveu vários componentes, né? O componente religioso, do messianismo, da crença fanática num líder religioso que prometia a volta
do reino de Deus e o resgate dessa população em comunidades ditas santas. Existia também um componente de contestação da República e um componente monarquista, né, que falava da monarquia celeste, que eles acreditavam que a monarquia era o melhor sistema de governo. E o abandono da política pública desses rincões brasileiros, onde viviam pessoas muito humildes e pobres, sem nenhum aparato do Estado para dar o mínimo que eles precisavam para viver. Então, eu agradeço a atenção de vocês nesse vídeo. Conto com a audiência de vocês, que vocês compartilhem o vídeo, deixe seu like, recomende o canal para quem não é inscrito, verifique se você ainda continua inscrito no canal, porque muitas pessoas vêm no canal falando que não é mais inscrita. O canal está com Apoia-se, a partir de R$1 você poderá estar simbolicamente remunerando essas aulas, né, e apoiando para que o canal cresça. Agradeço bastante, deixo aqui meu caloroso abraço a vocês e até um próximo vídeo.